Meu apartamento era exatamente o que você esperaria de um policial que passava mais tempo na delegacia do que em casa. O papel de parede descascava nos cantos como crostas velhas. O carpete era de um cinza manchado que poderia ter sido azul em outra década. E o cheiro persistente de mofo sugeria que o encanamento era mais antigo do que o proprietário se importava em admitir. Não era grande coisa, mas era meu refúgio do caos da cidade de Nova York, meu próprio castelo decadente. Em uma tarde letárgica de domingo, enquanto a cidade exalava o calor do implacável sol de agosto, fiquei na orla do meu pequeno banheiro, examinando meu reflexo no espelho desbotado. Eu precisava me barbear. Minha barba era um mapa grosseiro da última semana estressante. Quando cutuquei o espelho para obter um ângulo melhor, ele se moveu ligeiramente, revelando um canto de papel amarelado escondido atrás dele. Curioso, abri mais o espelho. Ele rangeu em protesto, o som agudo no apartamento silencioso. Atrás dele encontrei um envelope, o papel fino e quebradiço ao toque. Escrito na frente de um rabisco apressado, estava regras de passagem. Minha testa franziu. Meu primeiro pensamento foi uma brincadeira. Alguma piada distorcida feita por um colega oficial ou um amigo. Mas quando cortei o envelope e desdobrei a carta dentro, a lista de regras que encontrei era tudo menos comum. Não faça contato visual. Não fale com eles. Nunca carregue mais do que cabe em seus bolsos. Não pegue o que não for derrubado. Ignore todos os pedidos de ajuda. Não coma ou beba nada. Evite o homem no uniforme do condutor. Nunca vá além da última plataforma. Nunca embarque no trem. Se você quiser sair, você deve pular na frente do trem. Li a lista 2 vezes, depois uma terceira vez. Minha reação inicial foi de descrença misturada a uma risada desconfortável. Tinha que ser uma piada. Uma piada bizarra, detalhada e um tanto macabra, mas uma piada mesmo assim. Imaginei a risada do meu amigo Rick quando eu confessasse estar assustado, a sala de descanso da delegacia ecoando com gritos e vaias. Balançando a cabeça, coloquei a carta no balcão do banheiro, minha mente de detetive observando distraidamente a falta de poeira ao redor do espelho. Era estranho, dada a negligência geral dos meus hábitos de limpeza. As regras em si eram absurdas, mas estranhamente específicas. Evitar o homem no uniforme de condutor, nunca embarcar no trem, parecia um roteiro de filme ruim. A parte prática de mim queria amassar o papel e esquecer que ele existiu. No entanto, algo me incomodava. Um sussurro de curiosidade, ou talvez o eco do instinto afiado por anos na polícia, me dizendo para não descartá-lo imediatamente. Com um suspiro resignado, coloquei a carta no bolso do meu casaco, imaginando que poderia ser uma história divertida para compartilhar com Rick no dia seguinte. Enquanto eu reiniciava o espelho, meu reflexo me encarando de volta parecia carregar uma pitada de cautela, como se os olhos cansados me encarando também sussurrassem: tenha cuidado. Saí do banheiro, as palavras da carta ecoando em minha mente. Era só uma brincadeira, eu me tranquilizei. Mas enquanto a cidade lá fora zumbia e as sombras no meu apartamento se aprofundavam com o pôr do sol, a lista de regras parecia mais um aviso do que uma piada. E no fundo, enquanto a noite se aproximava de Nova York, eu não conseguia acreditar que minha vida tinha acabado de dar uma guinada. Uma semana se passou desde que descobri a bizarra lista de regras atrás do espelho do meu banheiro. A cada dia, a presença da carta me atormentava, uma coceira no fundo da minha mente que não diminuía. As regras assombravam meus pensamentos, sussurrando em minhas rotinas diárias, perturbando meu sono. Finalmente, incapaz de reprimir minha crescente obsessão, decidi investigar. Era tarde, o tipo de tarde que cobria a cidade com um silêncio profundo e desconfortável. Fiquei em pé diante do espelho do meu banheiro, a carta na mão.
relendo cada regra como se tentasse decodificar uma mensagem secreta escondida à vista de todos. Com uma inspiração profunda, agarrei as bordas do espelho e puxei. O espelho cedeu com um gemido, revelando não apenas a parede atrás, mas uma abertura. Um túnel escuro e alongado que parecia se estender em um nada impossível. Curiosidade, afiada e exigente, superou minha hesitação. Lanterna na mão, entrei no túnel. O ar estava frio e úmido, as paredes ásperas e incrustadas com o que pareciam séculos de sujeira. Andei pelo que pareceram quilômetros. O facho da minha lanterna, um pequeno e corajoso ponto de luz contra a escuridão avassaladora. De repente, o túnel acabou e eu pisei em uma plataforma. Pisquei de espanto. Diante de mim estava uma estação de metrô, aparentemente arrancada dos anos 40. Estava perfeitamente preservada, como se ainda estivesse em uso. Anúncios de Victory Bonds adornavam as paredes e o cheiro de madeira velha e seca, misturado a um leve traço de fumaça de tabaco, pairava no ar. Meus passos ecoaram na plataforma de pedra enquanto eu me movia cautelosamente para frente. A estação estava estranhamente silenciosa, sem anúncios, sem barulho de trens. Então eu os vi. Pessoas, ou melhor, figuras que pareciam pessoas, cada uma vestida com trajes de época, seus rostos borrados e indistintos, cuidando de seus negócios como se eu não estivesse lá. Lembrei-me da primeira regra: não faça contato visual. Abaixando meu olhar, observei-os pelos cantos dos olhos. Eles não falavam ou interagiam comigo. Pareciam completamente alheios à minha presença. Fantasmas de uma era passada presos em um loop de rotina. Um frio repentino me fez tremer e apertei mais meu casaco ao meu redor. Conforme me aventurei mais para dentro da estação, lembrei-me da segunda regra: não fale com eles. Mordi minha língua quando um velho espectral quase esbarrou em mim, murmurando desculpas a ninguém enquanto passava arrastando os pés com o jornal debaixo do braço. Minha atenção então mudou quando uma figura distinta do resto andava de um lado para o outro na plataforma. Era um homem com uniforme de condutor, seu rosto severo e enrugado com o que parecia ser uma raiva perpétua. O uniforme estava impecável, os botões polidos para brilhar e seu boné puxado para baixo sobre a testa. Enquanto eu observava, o condutor parou e examinou a plataforma com uma carranca, seus olhos parecendo olhar através dos passageiros espectrais. Eu mantive distância, observando a rotina do condutor, anotando seus caminhos e paradas. Quanto mais eu ficava, mais o lugar parecia sufocante, uma pressão estranha crescendo em meus ouvidos. Lembrando da regra final, eu sabia que era hora de ir embora. Eu não podia arriscar ficar preso aqui. Virei-me em direção ao túnel, então hesitei. No chão perto de onde eu tinha aparecido, havia um punhado de moedas, velhas e manchadas. Não pegue o que não for derrubado. A regra ecoou em minha mente. Essas foram derrubadas, então deve estar tudo bem, certo? Peguei-os, racionalizando que valia a pena o risco para provar que eu não estava alucinando. Com um último olhar cauteloso para o condutor de rosto severo, voltei-me para o túnel para perceber que estava selado. Coloquei minha mão na parede e não senti nada além de pedra fria e inflexível. Lembrei-me do que tinha que fazer e examinei a cena até ver um trilho com um trem apenas começando a decolar. Ele acelerou a uma velocidade impossível, mas consegui chegar à borda da plataforma bem a tempo. Pulei na frente da máquina fantasma que não fazia barulho enquanto corria em minha direção. Fechando os olhos no último momento, preparei-me para o impacto, apenas para me encontrar caindo nos ladrilhos frios e duros do chão do meu banheiro, ofegante, segurando as moedas no meu punho.
Fiquei ali por um momento, a realidade do meu apartamento desabando de volta ao meu redor. Eu tinha escapado da estação, mas a estação não tinha me deixado completamente. Enquanto eu estava de pé, trêmulo e desorientado, o peso das moedas na minha mão era uma confirmação sólida e inegável da realidade da noite. O portal era real. As regras eram reais. E eu tinha um punhado de evidências. A primeira viagem pelo túnel de espelhos me deixou, ao mesmo tempo, exultante e aterrorizado. As moedas que eu tinha embolsado, um punhado de niquéis e moedas de 10 centavos pré-Segunda Guerra Mundial, eram provas tangíveis da minha jornada inacreditável. Enquanto a luz da manhã penetrava pelas janelas sujas do meu apartamento, eu estava deitado na cama, olhando para o teto, os eventos da noite se repetindo na minha mente como um rolo de filme em loop. Determinado a entender o valor da minha descoberta, decidi visitar uma loja de antiguidades local, conhecida por sua coleção de moedas e recordações históricas. O pequeno sino acima da porta tilintou quando entrei, o cheiro de mofo de livros velhos e ferrugem me saudando. O lojista, um velho curvado com óculos grossos empoleirados no nariz, ergueu os olhos do jornal quando me aproximei do balcão. "Posso ajudar?" perguntou o lojista, observando meu comportamento nervoso. "Achei isso no sótão do meu avô." Menti suavemente, colocando as moedas no balcão. Fiquei imaginando se elas poderiam valer alguma coisa. O lojista pegou uma moeda, estreitando os olhos enquanto a examinava. Moedas de antes da guerra. Um achado bem legal mesmo." Ele testou cada moeda com uma pequena lupa, então olhou para mim, curiosidade brilhando em seus olhos. "Não é algo que você vê todo dia. Onde você disse que as encontrou?" "O sótão do meu avô. Ele era um pouco colecionador." Repeti, mantendo minha fachada de desinteresse casual. Depois de alguns minutos de pechincha, saí da loja com uma quantia substancial de dinheiro, muito mais do que eu havia previsto. O peso do dinheiro no meu bolso parecia uma promessa ardente de dono da loja. Disse algo que ficou na minha mente. "Uma palavra de cautela", o lojista disse, sua voz baixa e urgente. "Os tesouros do passado frequentemente vêm com um preço. Certifique-se de que você está disposto a pagá-lo." Alimentado pelo sucesso, minhas visitas à estação se tornaram mais frequentes. Cada viagem pelo túnel era um risco calculado, mas a tentação da riqueza fácil era forte demais para resistir. Eu seguia as regras meticulosamente. Nunca fazer contato visual, nunca falar com os passageiros espectrais e sempre evitar o condutor. Minha coleção cresceu. Notas antigas, mais moedas, até mesmo algumas bugigangas históricas pequenas o suficiente para caber em meus bolsos. Uma tarde, após embolsar um achado particularmente raro, um Liberty Half Dollar de 1941, decidi que era hora de ficar quieto por um tempo. Eu tinha o suficiente guardado para relaxar, mas quando me virei para sair da estação, senti um olhar arrepiante nas minhas costas. Virando-me, vi o condutor, parado bem longe na plataforma, olhando diretamente para mim. Meu coração pulou uma batida. Eu tinha sido muito ganancioso? Rapidamente desviei o olhar e corri para uma plataforma com um trem começando a acelerar. Pulando na frente do trem que se aproximava, me preparei para o solavanco agora familiar, apenas para acordar na minha cama, suando e abalado. O quarto parecia mais frio, as sombras mais profundas, e enquanto eu agarrava o Liberty Dollar, percebi que tinha cruzado uma linha. O jogo estava mudando, e as regras poderiam não me proteger por muito mais tempo. O distrito estava movimentado,
o ar denso com a mistura usual de café, ansiedade e determinação. Senti o peso dos olhares sobre mim enquanto navegava pelas mesas. Meu recente aumento financeiro não passou despercebido entre meus colegas. Sussurros me seguiram como sombras, cada murmúrio um fio tecendo uma rede de suspeita. Reich Dalton finalmente me encurralou perto do bebedouro. Sua expressão era uma mistura de preocupação e curiosidade. "Johnny, podemos conversar?" Ele perguntou, acenando em direção à sala de interrogatório vazia. Lá dentro, a sala parecia mais fria do que o normal, a luz forte destacando a seriedade no rosto de Rick. "É sobre esses seus ganhos repentinos, John. As pessoas estão falando. Estão dizendo que você pode estar metido em algo fora dos livros." Meu estômago apertou. Eu sabia que essa conversa estava chegando, mas isso fez pouco para aliviar a dor. "Rick, não é nada suspeito. Juro." Rick levantou uma sobrancelha, não convencido. "Então me explique. Me faça acreditar porque agora parece ruim, cara." Hesitei. Os segredos do espelho e da estação pesavam na minha língua. Eu tinha mantido tudo tão perto, mas os olhos confiantes de Rick, a história que compartilhávamos, tudo exigia a verdade. "É complicado. Mais do que você pode imaginar", comecei, minha voz baixa. "Mas eu vou mostrar a vocês dois", acrescentei, notando Lucy Grant pairando perto da porta, sua intuição claramente aguçada. Mais tarde naquela noite, sob o disfarce de cervejas casuais, levei Reich e Lucy para meu apartamento mal iluminado. O espelho, antes apenas uma superfície reflexiva, agora parecia o portal para o pandemônio. "Antes que eu te mostre, você precisa me prometer. O que quer que você veja, o que quer que você ouça, você guarda entre nós. E siga minhas regras estritamente", eu instruí, em tom grave. Lucy, sempre cética, cruzou os braços. "Você está me assustando, John." Reich me deu um tapinha nas costas com uma risada sem entusiasmo. "Lidere o caminho, oficial." Puxei o espelho para o lado, revelando o túnel escuro e alongado atrás dele. A risada de Rick morreu em sua garganta, seus olhos se arregalaram em descrença, enquanto Lucy soltou um assobio baixo. "Puta merda, John, o que é isso?" Rick se aproximou, seus instintos de detetive entrando em ação, examinando as bordas, a profundidade. "É um túnel para outro tempo, outro lugar. Parece loucura, mas é a melhor maneira que posso explicar", eu disse, entrando na escuridão para demonstrar. Hesitantes, mas intrigados, Reich e Lucy seguiram. A caminhada pelo túnel foi tranquila. O ar estava carregado de expectativa e da umidade fria do mundo invisível ao nosso redor. Ao emergir na plataforma da estação, cada um de nós foi atingido pela autenticidade da cena. O cheiro de carvão e madeira velha, o som de trens distantes, o murmúrio de passageiros espectrais em trajes de época, tudo isso era avassalador. "Isso é inacreditável", Lucy murmurou. Seu ceticismo anterior desapareceu, substituído por admiração e uma pitada de medo. "É como se tivéssemos entrado no passado." Reiterei as regras. Sem contato visual, sem falar com os passageiros, pegue apenas o que for deixado cair e, o mais importante, nunca embarque no trem ou vá além da última plataforma. Quando for a hora de ir, pule na frente do trem. "Por que todas essas regras?" perguntou Rick, examinando os fantasmas agitados do passado. "Elas não são só para enfeitar. Não sei o que acontece se você as quebrar, mas eu lhe prometo que não é nada bom." Enfatizei,
observando um carregador passar com um carrinho de bagagem. Nós nos movemos cautelosamente pela plataforma, as figuras espectrais passando por nós, cada uma trancada em seu próprio mundo silencioso. A tentação de interagir era palpável, mas meu severo lembrete das regras ecoava em nossas mentes. Quando nos viramos para sair, um brilho prateado chamou minha atenção. Uma moeda velha, caída ao lado dos trilhos. Peguei-a e mostrei a Rick e Lucy. Tudo aqui é real daquela época, e é valioso, mas precisamos ter cuidado. Passamos alguns minutos vagando por aí, coletando esquisitices do chão. Quando estávamos todos prontos, com um aceno de cabeça, pulamos nos trilhos e deixamos a luz ofuscante correr em nossa direção. Momentos depois, chegamos ao chão do banheiro, seguido por vários minutos de silêncio. E agora? Lucy perguntou, a realidade da nossa descoberta se estabelecendo. Agora, decidimos o que fazer a seguir, eu disse, sabendo bem que a tentação da estação, seus perigos disfarçados de fascínio, testariam a todos nós. Semanas se passaram enquanto Rick, Lucy e eu visitávamos regularmente a estação, nossos bolsos ficando mais pesados a cada visita. A tentação da riqueza ofuscava os perigos, as regras se tornando mais uma diretriz do que uma salvação. Era uma noite de fim de verão, quando nos encontramos mais uma vez na plataforma familiar, o ar denso de antecipação e o cheiro de mofo do passado. Lucy, com os olhos brilhando com uma curiosidade perigosa, puxou Rick para o lado, enquanto eu vasculhava uma pilha de malas abandonadas. Quero tentar uma coisa, ela sussurrou, sua voz quase inaudível sobre o barulho distante dos trens. Antes que Rick pudesse protestar, Lucy se aproximou de uma das passageiras espectrais. Uma mulher com um vestido desbotado e florido, seu rosto um borrão de feições mudas. Com dedos hábeis, Lucy tirou o colar da mulher e o colocou no bolso, um sorriso vitorioso se espalhando por seu rosto. Mas quando ela se virou para Rick, seu triunfo vacilou diante de sua expressão de horror puro e não adulterado. Confusa, Lucy se virou de volta para a mulher, apenas para se encontrar encarando um rosto agora assustadoramente limpo, com lágrimas manchadas de rímel escorrendo por suas bochechas. Ajude-me, a mulher implorou, sua voz um sussurro arrepiante. Eu sinto muito. Lucy gaguejou, suas palavras engolidas pelo silêncio repentino e ensurdecedor que desceu sobre a estação. Eu, percebendo a catástrofe que se desenrolava, só pude observar cada figura espectral se virar para Lucy, seus rostos contorcidos em uma raiva coletiva. Desculpe, eu não queria, Lucy choramingou, sua voz baixa e quebrada enquanto a multidão fantasmagórica avançava, suas mãos estendidas, agarrando, rasgando. À distância, os olhos do maestro brilhavam com uma fúria que queimava o próprio tecido da realidade. Os gritos de Lucy ecoaram pela estação, enquanto os espectros vingativos desciam sobre ela, suas formas incorpóreas de repente muito sólidas, muito violentas. Rick, com a mente cambaleando, cambaleou de volta para os trilhos, sua voz falhando enquanto ele gritava para mim. Precisamos ir embora! Agora! Eu, paralisado pelo local onde Lucy estivera momentos antes, mal registrei as palavras de Rick. Quando nos viramos para fugir, o condutor se materializou diante de nós, sua presença uma força sufocante, sua raiva palpável. Ele apontou para mim, depois para Rick, seus olhos prometendo retribuição enquanto ele caminhava em nossa direção com passos decididos. Pule, agora, na frente do trem! Eu gritei, minha voz rouca de desespero. Mas Rick, consumido pelo pânico, tomou uma decisão fatídica.
Enquanto o trem espectral deslizava para dentro da estação, sua forma era uma aberração cintilante. Rick saltou através de suas portas se fechando, meus gritos angustiados desaparecendo atrás dele. Chegando à beira da plataforma, eu só pude assistir enquanto o trem levava Rick embora. Seu rosto, uma máscara de puro terror, pressionado contra a janela. O condutor, sua carranca se aprofundando, observou o trem desaparecer no abismo, sua vingança insatisfeita. Com o coração batendo forte e a respiração entrecortada, preparei-me para o inevitável. Conforme o próximo trem se aproximava, fechei os olhos, sussurrei desculpas aos meus amigos caídos e pulei. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para a parede vazia onde o buraco uma vez esteve. O fantasma do portal que engoliu meus amigos agora era apenas um pedaço de tinta descombinada no meu banheiro mal iluminado. A realidade do rosto aterrorizado de Rick pressionado contra a janela do trem me assombrava. O eco dos gritos de Lucy se fundia com o silêncio constante e opressivo do meu apartamento. Em uma névoa frenética, peguei um martelo e comecei a rasgar a parede de gesso. Cada golpe uma mistura de esperança e desespero. Poeira e gesso voavam ao meu redor enquanto eu desmontava a parede pedaço por pedaço, revelando não a estação assustadora ou o túnel escuro, mas a visão mundana dos azulejos da minha cozinha através de um buraco irregular. Sem mais nada a fazer, coloquei o espelho de volta, cobrindo as cicatrizes do meu frenesi. O reflexo que me encarou de volta era um homem quebrado, olhos vazios, o peso do meu segredo não compartilhado. As semanas seguintes foram um borrão de atividade policial e rumores sussurrados. Participei das buscas por Rick e Lucy, meu intestino se contorcendo com cada pista falsa e beco sem saída. A delegacia estava cheia de especulações e suspeitas, os olhos dos meus colegas sondando e questionando. Mantive uma fachada de confusão preocupada, mas por dentro eu era um tumulto de culpa e medo. À noite, eu ficava acordado, as imagens da minha última visita se repetindo atrás das minhas pálpebras. A raiva nos olhos do condutor, as mãos espectrais alcançando Lucy, a decisão de Rick de embarcar no trem. As regras que havíamos quebrado me assombravam, cada uma delas um chicote contra minha consciência. Semanas viraram um mês e a busca por Rick e Lucy começou a diminuir, o caso esfriando, mas nunca se resolvendo. A delegacia lentamente retornou ao seu ritmo habitual, mas eu me sentia distante, me movendo em minhas tarefas como se estivesse debaixo d'água. Numa noite tranquila, enquanto eu estava sentado à mesa da cozinha tomando uma cerveja, um leve som de batidas me tirou dos meus pensamentos. Era rítmico, insistente. Com o coração pesado, levantei-me e fui até o banheiro. O som ficou mais alto conforme eu me aproximava. Estendi a mão trêmula e peguei o espelho mais uma vez, esperando ver o túnel escuro se estendendo diante de mim. Em vez disso, havia apenas a parede, inócua e provocadora. Recoloquei o espelho, mas quando me virei para sair, uma pequena borda da moldura. Peguei-o, o papel familiar, mas ameaçadoramente pesado, em minha mão. Rasguei-o e um único pedaço de papel dobrado caiu na minha palma. Desdobrando-o, li o novo conjunto de regras, meu coração afundando a cada palavra. Não volte para buscá-los. Não procure portas onde não há nenhuma. O passado não pode ser salvo. Lembre-se deles como eles eram.